Campos da Rádio Itatiaia, qual é o peso, o sabor dessa conquista em tão pouco tempo aqui no Flamengo? Bom, primeiramente parabenizar a Confederação Brasileira de Futebol pela organização da competição, uma competição que já existe há muito tempo, né, nos países europeus, nos grandes países europeus, e que o Flamengo hoje se torna o maior vencedor dessa competição e que a gente mantenha, né, isso vivo, principalmente quando chegam duas equipes, né, do pote de Flamengo e Palmeiras numa final. Eu acho que é um jogo que foge a Campeonato Brasileiro, se torna o jogo mais importante, talvez, do primeiro semestre. E hoje foi uma bela festa. Eu me sinto muito feliz ser campeão brasileiro em fevereiro, final de fevereiro. Nós estamos em abril agora, poder comemorar um outro título, tendo em vista o rival, o tamanho do nosso rival, né, que eu acho que valoriza ainda mais a nossa conquista. Os dois times que venceram, que mais venceram no ano passado no futebol brasileiro, e a gente começa com mais um grande jogo. O horário talvez prejudique um pouquinho, né, o desempenho das equipes, mas um jogo que para mim fica marcado como especial, como quarto título dessa era nacional, quarto título nacional nessa era do Flamengo, e meu segundo título em 5 meses aqui no clube. O Marcos Coelho, da Rádio Tupi. Rogério, qual o maior mérito do Flamengo nesse jogo, nessa conquista? Olha, o maior mérito ele não é só em si do jogo, né? Eu acho que é o planejamento que nós fizemos para estar aqui nesse momento, né? Eu lembro que no começo da competição, do Campeonato Carioca, muitos questionavam, né, os jogadores de não estar presente, a gente não estar presente na beira do campo, né? Mas talvez esse planejamento ajudou. Nós não tivemos talvez o mesmo teste que o Palmeiras teve contra o Defensa e Justiça, que foi um jogo já mais pesado do que os nossos, né? Mas nós conseguimos dar alguns dias de folga e trabalhar durante 2 semanas, muitas sessões de treinamentos que ajudaram esse time a desenvolver, ganhar confiança e chegar no dia de hoje com uma condição física boa para tentar igualar o Palmeiras e no final sair vencedor. Então eu acho que talvez esse seja o maior mérito, além da qualidade do grupo de se trabalhar, que é um grupo fantástico de estar junto. A gente tem prazer, nota que todos têm prazer de estar junto todos os dias. É um clube que a camisa pesa muito, né? O peso da camisa, quando chega em decisões, ela fala alto sempre a camisa do Flamengo. Gustavo Henrique, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Rogério, o Palmeiras adotou um jogo violento. Você em algum momento foi surpreendido nesse confronto? Não, acho que ele adotou um jogo mais faltoso, né? Fez com que diminuísse o ritmo do Flamengo. Nós temos sempre um bom toque de bola envolvente. O gramado hoje um pouco mais seco do que costumeiramente a gente joga, apesar de ser um ótimo gramado. Mas bateram bastante, né, nesse começo de jogo. Faltas nem sempre tão violentas, mas faltas que pararam muito o jogo. Talvez se nós tivéssemos adotado essa estratégia no início do segundo tempo, além das substituições que foram feitas e melhorou o meio-campo do Palmeiras, nós também poderíamos ter parado e diminuído um pouco o ritmo do jogo. Então, assim, nós tomamos o gol logo no começo, mas fizemos um bom restante de primeiro tempo, viramos o jogo. E no segundo tempo aí o time foi começando a cansar um pouquinho. Como eu falei, nós não tínhamos tido um teste tão importante como o Palmeiras teve na quarta-feira. E eu acho que isso pesou um pouco. Já no final, com as trocas, eu acho que o time, se não fez um jogo brilhante, eu reconheço que foi um jogo um pouco abaixo até do que a gente fez nos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, mas ao menos nós tivemos mais velocidade um pouco. Os últimos 5, 10 minutos, se podia existir um vencedor, seria o Flamengo. Everton fez 2 grandes defesas no final da partida, buscamos o gol até o final do jogo. Tivemos um pedaço do segundo tempo onde realmente o time jogou abaixo do que vinha jogando. O Rafael Melo, do canal Rafa Melo. Ceni, parabéns pelo título. Como um grande goleiro que você foi, qual sua avaliação sobre a atuação e o peso de Diego Alves na taça conquistada hoje? Com sua experiência, você deu alguma dica para ele nessa decisão? Bom, eu fico feliz por alguns motivos, né? O primeiro deles foi que em dezembro o Diego estava para sair do Flamengo. E eu sei o valor da experiência de um goleiro aos 35 anos, o que ele pode acrescentar, não só com defesas, né? Mas no dia a dia, no diálogo, na comunicação. Então eu fico feliz de fazer parte. E eu acho que ele devolve muito à nação rubro-negra hoje o esforço que foi feito para a permanência dele aqui. Esse é o primeiro ponto. Sobre os pênaltis, eu digo para você que é mais fácil estar lá embaixo do gol do que como treinador ali fora. Mas é 100% mérito dele. Eu nunca nem toco nesse assunto com os goleiros, porque eu acho que é muito da percepção, é muito intuitivo para o goleiro, né? E ele
teve uma coisa muito importante, ele acreditou até o fim, porque 2 pênaltis abaixo, faltando 2 cobranças, é muito difícil você reverter. Só mostra o grande goleiro que ele é, e o acerto que nós tivemos em mantê-lo por mais um ano defendendo as cores do Flamengo. O Mauro Santana, do canal do Mauro Santana. Rogério, boa tarde. O que você pensou com as alterações na segunda etapa? Na sua visão, elas surtiram efeito? Olha, se eu colocar o final do jogo, realmente Michael teve boas jogadas individuais, Vitinho também teve uma entrada mais competitiva, Everton Ribeiro, Gerson, Bruno Henrique, por exemplo, eu não queria tirar porque estava chegando a hora dos pênaltis, né? E ele é um batedor de pênalti, só que ele não aguentava mais. Eu pedi durante 2 vezes, o Gabriel veio até a beira do campo e falou, não tira ele para ele bater o pênalti. Eu falei, Bruno, você consegue? Ele falou, não consigo mais, não aguento mais. Então, mediante isso, eu não posso deixar um jogador dentro do campo. Tanto que o Michael entrou no lugar dele, converteu a sua cobrança. O João, a hora que nós começamos a perder um pouco mais o meio, eu tentei dar um pouco mais de proteção. Gerson já batendo cansaço por causa da temperatura. Everton já um pouco cansado. As opções foi muito mais para repor fisicamente o time do que para qualquer outra coisa. Nós tentamos manter o time firme e forte, porque nós estávamos à frente do jogo. Não fizemos substituições defensivas. O Mateuzinho, a entrada dele se deu porque o Isla já tinha o cartão amarelo e começou a ficar um jogo perigoso, apesar dele ter ficado alguns dias parado por lesão, mas eu achei que era o momento dele entrar. E as outras substituições são substituições naturais que a gente faz, são as opções que a gente tem do meio para frente, que a gente tem feito costumeiramente nos últimos jogos. Tá aí o Rogério Ceni, então, segundo título sob o comando do Flamengo. A gente vai falar muito da Supercopa.